Uma gigante bilionária entra em colapso total no dia de sua maior fusão internacional. Entre o caos e os sistemas apagados, uma menina pobre revela padrões invisíveis que escaparam aos maiores especialistas. Com coragem e genialidade, ela enfrenta executivos e salva o império da destruição. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O relógio marcava 4:30 da manhã, quando Marta empurrou a porta de vidro do edifício mais imponente de São Paulo. A Torre Almeida Corporate erguia-se como um gigante de aço e concreto no coração da Avenida Paulista, refletindo as luzes tímidas da cidade que nunca dormia completamente. Marta conhecia cada centímetro daquele prédio. Havia 15 anos que suas mãos limpavam os corredores, esvaziavam lixeiras e passavam pano nos pisos de mármore importado. 15 anos de invisibilidade. Naquela madrugada, porém, ela não estava sozinha. Ao seu lado, cambaleando de sono, mas tentando manter os olhos abertos, vinha Isabela, sua filha de 12 anos. A menina carregava uma mochila surrada nas costas e um caderno debaixo do braço. As aulas haviam sido suspensas por 3 dias devido a um problema na rede elétrica da escola municipal, e Marta não tinha com quem deixá-la. Levar a filha ao trabalho era contra as regras, mas o supervisor nunca chegava antes das 7. 3 horas eram suficientes para limpar os andares inferiores e desaparecer antes que alguém importante notasse. Isabela não reclamou, nunca reclamava. Era uma menina quieta, de olhar profundo e atento, que preferia observar a falar. Desde pequena, tinha esse jeito diferente de enxergar o mundo. Enquanto outras crianças brincavam no pátio, ela ficava sentada perto das máquinas de venda automática, ouvindo o zumbido dos motores, os cliques dos mecanismos internos. Dizia que conseguia entender quando algo estava errado só pelo som. O avô materno, seu Valdemar, havia sido técnico em eletrônica a vida inteira. Trabalhara em oficinas, consertara televisores, rádios, computadores antigos. Morrera 3 anos antes, deixando para a neta um legado invisível, a capacidade de escutar máquinas como quem escuta música. Isabela aprendera com ele a identificar padrões, a perceber quando um sistema estava fora de ritmo, quando algo fugia do esperado. Enquanto Marta empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores do 3º andar, Isabela sentou-se no chão perto de uma sala de servidores. A porta estava entreaberta e o som baixo dos ventiladores a atraiu como um chamado. Ela inclinou a cabeça, fechou os olhos e ouviu. Havia algo estranho. Um padrão repetitivo que não deveria estar ali. Um processo rodando em horário incomum. Ela pegou o caderno e anotou. 4:52, 3º andar, sala de servidores, som irregular, frequência alterada. Não era a primeira vez. Nas últimas 3 semanas, sempre que acompanhava a mãe, Isabela percebia pequenas anomalias. Arquivos aparecendo em pastas que deveriam estar vazias. Luzes de processamento piscando em horários estranhos. Comandos iniciando sozinhos, como se alguém estivesse operando os sistemas remotamente, em silêncio, nas sombras da madrugada. Ela nunca contara para ninguém. Afinal, quem acreditaria em uma menina de 12 anos, filha da faxineira, falando sobre falhas em sistemas corporativos de uma das maiores empresas do país? Enquanto isso, 30 andares acima, em uma sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, a cúpula da Almeida Corporate se preparava para o dia mais importante da história da companhia. A fusão com o Grupo Castellani, conglomerado italiano com atuação global, estava prestes a ser assinada. O acordo movimentaria cifras bilionárias, expandiria a empresa para mercados internacionais e consolidaria a Almeida como potência mundial no setor de tecnologia e infraestrutura. Ricardo Almeida Filho, presidente executivo da empresa, ajustou a gravata diante do espelho da sala privativa. Aos 58 anos, tinha o porte de quem nascera para liderar. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno italiano sob medida, postura ereta. Ele fundara a empresa ao lado do pai, décadas atrás, quando ainda operavam em um galpão alugado na Zona Leste. Agora,
comandava um império. Mas nem tudo era harmonia nos bastidores. A fusão gerava tensões internas. Havia quem apoiasse o acordo, vendo nele a oportunidade de crescimento. E havia quem o temesse, sabendo que uma reestruturação era inevitável. Cargos seriam extintos, nomes seriam apagados, carreiras encerradas. Entre os que mais temiam estava Marcelo Tavares, diretor de tecnologia da informação. Homem de 43 anos, magro, de óculos redondos e ar perpetuamente cansado. Marcelo estava na empresa havia 20 anos. Construíra cada sistema, cada rede, cada protocolo de segurança. Era ele quem garantia que tudo funcionasse perfeitamente, nos bastidores, longe dos holofotes. Mas na nova estrutura proposta pela fusão, seu nome não aparecia. Fora substituído por um executivo italiano, mais jovem, mais conectado politicamente, com currículo internacional. Marcelo descobrira isso 3 semanas antes, ao acessar um documento confidencial que não deveria ter visto. A notícia caíra sobre ele como um balde de água fria. 20 anos dedicados, apagados em uma planilha. Nenhuma conversa, nenhum aviso, nenhum reconhecimento. Apenas a certeza fria de que seria descartado. A partir daquele momento, algo se rompera dentro dele. A raiva, o ressentimento, a sensação de traição se acumularam em silêncio. Ele passara noites em claro, sozinho em seu apartamento vazio, planejando, pensando, construindo algo que ninguém esperava. Marcelo Tavares criara um vírus, não um vírus comum, mas uma obra-prima de engenharia digital. 3 camadas perfeitamente coordenadas. A primeira desligaria todos os sistemas elétricos do prédio. A segunda destruiria dados críticos, apagando backups, corrompendo arquivos essenciais. E a terceira, a mais letal, era uma bomba lógica programada para sobrecarregar os sistemas físicos a ponto de causar danos estruturais reais. Superaquecimento, curtos-circuitos, riscos de incêndio. Ele programara tudo para acontecer exatamente no momento da assinatura da fusão, quando todos os investidores estivessem reunidos, quando as câmeras estivessem ligadas, quando o mundo inteiro estivesse assistindo. Naquela manhã, às 7h15, os primeiros executivos começaram a chegar. Carros importados estacionavam na garagem subterrânea. Homens e mulheres de terno impecável subiam pelos elevadores espelhados carregando tablets, smartphones, pastas de couro. Conversas em inglês, italiano, espanhol ecoavam pelos corredores. A tensão era palpável. Marta ainda estava no 5º andar quando ouviu o movimento aumentar. Apressou-se para terminar o trabalho, sinalizando para Isabela que era hora de irem embora. Mas a menina estava parada diante de um terminal de computador no canto de uma sala administrativa. A tela estava acesa, exibindo linhas de código que se moviam sozinhas. Isabela franziu a testa. Aquilo não era normal. Aproximou-se, observou atentamente, reconheceu padrões que já vira antes nas anotações do avô. Comandos disfarçados, processos ocultos, rotinas que não deveriam existir. E então viu algo que a fez arregalar os olhos, uma contagem regressiva. Pequena, discreta, escondida entre as linhas. Faltavam menos de 2 horas. Marta chamou, novamente, mais impaciente. Isabela anotou rapidamente o que vira e correu para alcançar a mãe, mas sua mente fervilhava. Alguma coisa estava muito errada. Aquilo não era um erro, era proposital, era planejado. No 28º andar, Marcelo Tavares entrou em sua sala, fechou a porta e ligou o computador. Verificou os códigos uma última vez. Tudo funcionava perfeitamente. A contagem estava ativa. O sistema não poderia ser interrompido sem a senha mestra, conhecida apenas por ele. E ele não pretendia compartilhá-la com ninguém. Recostou-se na cadeira, sentindo uma mistura estranha de alívio e vazio. 20 anos de lealdade, apagados. Agora ele garantiria que todos se lembrassem dele. Não como um herói, mas como alguém que não pôde ser simplesmente descartado. Enquanto isso, no salão principal do 30º andar, a cerimônia estava prestes a começar.
Mesas longas cobertas com toalhas brancas, taças de cristal, arranjos de flores importadas. Investidores italianos conversavam animadamente com os executivos brasileiros. Câmeras de televisão se posicionavam para transmitir o momento histórico ao vivo. Ricardo Almeida Filho cumprimentava cada convidado com um sorriso largo e calculado. Ao seu lado, Helena Brandão, vice-presidente de operações, uma mulher de 45 anos, elegante e estratégica, observava tudo com um olhar atento. Ela sempre fora a verdadeira arquiteta dos bastidores, a mente por trás das grandes decisões. Era Helena quem negociava nos corredores, quem articulava alianças, quem sabia exatamente o que dizer para manter todos satisfeitos. Mas naquele dia, Helena estava inquieta. Havia rumores de que alguns conselheiros queriam sabotar a fusão. Disputas internas, jogos de poder, interesses contrariados. Ela desconfiava de pelo menos 3 diretores que poderiam estar planejando algo para interromper o acordo. O que ela não imaginava era que a ameaça vinha de um lugar inesperado. Às 9 horas em ponto, as luzes piscaram. Foi apenas um segundo, mas todos notaram. Alguns riram nervosos, outros olharam para o teto, confusos. Ricardo fez um gesto tranquilizador, dizendo que era apenas um ajuste na rede elétrica. Mas então, às 9h17, tudo desabou. Todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. O salão mergulhou em escuridão total, gritos abafados, confusão. As luzes de emergência demoraram longos segundos para acender, banhando o ambiente em um tom vermelho sinistro. Os elevadores travaram. As portas automáticas não respondiam. Os sistemas de ventilação pararam. E o pior, todas as telas, todos os computadores, todos os servidores desligaram instantaneamente. O caos se instalou. Investidores italianos começaram a gritar, exigindo explicações. Executivos corriam de um lado para outro, tentando ligar para alguém, mas os telefones não funcionavam. O sistema interno de comunicação estava morto. As redes de dados, inacessíveis. Os backups inexplicavelmente também haviam desaparecido. Helena Brandão pegou seu celular e tentou acessar os servidores remotamente. Nada. Tentou ligar para o setor de TI. Não conseguiu. Olhou para Ricardo, que estava pálido, suando, tentando manter a compostura diante dos investidores enfurecidos. No andar de baixo, Marcelo Tavares observava tudo pela janela de sua sala, um sorriso amargo nos lábios. A primeira camada havia sido ativada. Agora a segunda começaria a rodar, e ninguém poderia detê-la. Enquanto isso, lá embaixo, no saguão principal, Marta e Isabela ainda não haviam conseguido sair. A porta automática travara no momento do blackout. Elas estavam presas, junto com vários outros funcionários de apoio, seguranças e recepcionistas. Isabela olhou ao redor, observando os painéis de controle apagados, as luzes mortas, o silêncio pesado dos sistemas. E então, ela entendeu. Aquilo que vinha observando durante semanas, aquelas anomalias, aqueles padrões estranhos, tudo fazia sentido agora. Não era uma falha, era um ataque. Planejado, meticuloso, devastador. Ela puxou a manga da mãe e sussurrou: "Mãe, isso não é um acidente. Alguém fez isso de propósito." Marta olhou para a filha confusa. "Como você sabe disso?" Isabela abriu o caderno mostrando as anotações das últimas semanas. Explicou rapidamente, com a precisão de alguém que entendia profundamente o que estava dizendo. Marta, ainda sem compreender completamente, sentiu um arrepio. Se a filha estava certa, aquilo era muito maior do que um simples problema técnico. No 30º andar, a situação se deteriorava rapidamente. Alguns conselheiros acusavam a diretoria de negligência. Outros insinuavam que a falha fora provocada para evitar a fusão. Discussões acaloradas começaram a surgir. Alianças se desfaziam diante dos olhos de todos. O pânico dava lugar à raiva, e a raiva, à desconfiança. Foi quando Helena percebeu algo aterrorizante. Ela conseguiu acessar, através de um tablet com bateria independente, um relatório parcial do sistema. E viu que os dados estavam sendo apagados.
não corrompidos, apagados, sistematicamente, arquivo por arquivo, setor por setor, contratos, planilhas, documentos financeiros, tudo desaparecendo em tempo real. Ela gritou para Ricardo, mostrando a tela. A fusão não era mais o problema. A própria empresa estava sendo destruída por dentro. Ricardo ordenou que todos os técnicos disponíveis fossem mobilizados imediatamente. Mas não havia técnicos. A maioria dos funcionários de TI não conseguia entrar no prédio. As portas estavam trancadas, os elevadores parados. E Marcelo Tavares, o único que realmente entendia os sistemas a fundo, estava isolado em sua sala, observando tudo desmoronar. Enquanto o caos se espalhava pelos andares superiores, Isabela fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou de um terminal analógico antigo, esquecido em um canto do saguão. Era uma peça obsoleta, provavelmente instalada décadas atrás e nunca removida. Não estava conectado à rede principal. Funcionava de forma independente. Ela ligou o terminal. A tela piscou, emitindo um brilho verde fosco. Isabela começou a digitar seguindo a lógica que o avô lhe ensinara. Se o ataque viera de dentro, havia uma assinatura. Todo programador deixa uma marca, mesmo sem querer, um padrão, um estilo, uma escolha de código que revela sua identidade. E ela começou a encontrar essas marcas, pequenos detalhes quase invisíveis, nomes de variáveis, estruturas de repetição, comentários ocultos. Tudo apontava para alguém com conhecimento profundo dos sistemas, alguém de dentro. Alguém que conhecia cada vulnerabilidade, cada brecha, cada ponto fraco. Marta observava a filha com uma mistura de orgulho e medo. Aquela menina de 12 anos estava fazendo algo que adultos experientes não conseguiam, e isso era ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. No 28º andar, Marcelo começou a sentir algo diferente. Não era mais satisfação, era um vazio crescente. A vingança que planejara por semanas agora lhe parecia oca. Via pela janela pessoas correndo nas ruas, viaturas de bombeiros chegando, sirenes ecoando. Aquilo estava saindo do controle, e então ele se deu conta. A terceira camada ainda estava ativa. A bomba lógica. Se ele não a desativasse, os danos seriam irreversíveis. Não apenas digitais, mas físicos, reais. Pessoas poderiam se ferir. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Havia construído o vírus com uma única porta de saída, uma senha mestra. Mas essa senha não era técnica. Era pessoal. Fragmentos de sua própria vida, de suas dores, de suas lembranças esquecidas. E foi exatamente isso que Isabela começou a descobrir. Lá embaixo, no terminal antigo, ela percebeu que os nomes das pastas ocultas correspondiam a datas. Datas importantes, datas de perda, datas de abandono. E então viu um padrão que se repetia. O som de um relógio. Um arquivo de áudio minúsculo embutido no código, quase imperceptível. O som de um relógio quebrado, com tiques irregulares. Isabela parou, olhou para o teto como se pudesse atravessar as paredes e enxergar quem estava por trás daquilo. E compreendeu. Aquela pessoa não queria destruir. Queria ser vista. Queria ser lembrada. Queria que alguém percebesse sua dor. Enquanto isso, nos andares superiores, executivos tentavam desesperadamente salvar documentos, negociar com os investidores, evitar o colapso total. Mas a verdade era clara. Sem os sistemas, a empresa estava paralisada. E sem os dados, a fusão estava cancelada. A Almeida Corporate, gigante incontestável, estava desmoronando diante dos olhos do mundo. E no centro de tudo, duas figuras improváveis. Uma, menina de 12 anos que enxergava padrões onde ninguém mais via, e um homem quebrado que, em sua solidão, construíra uma armadilha que agora aprisionava a todos, inclusive a si mesmo. O relógio continuava correndo. A bomba lógica se aproximava da ativação, e o destino de milhares de pessoas dependia de uma conexão improvável entre invisíveis, entre aqueles que sempre estiveram ali, mas nunca foram verdadeiramente vistos. O pânico se espalhava pelos corredores da Torre Almeida Corporate.
como um incêndio invisível. Nos andares superiores, executivos gritavam ordens contraditórias, enquanto investidores italianos exigiam explicações em um português carregado de sotaque e frustração. A fusão que deveria coroar décadas de trabalho estava desmoronando em tempo real, transmitida ao vivo para o mundo inteiro, antes que as câmeras também perdessem sinal. Ricardo Almeida Filho tentava manter a compostura, mas o suor escorria por sua testa impecável. Ele puxou Helena Brandão para um canto, longe dos olhares furiosos dos investidores. Precisamos descobrir o que está acontecendo agora. Não podemos perder esse acordo. 20 anos de negociações não podem desaparecer por causa de uma falha técnica. Helena olhou para ele com uma expressão grave. Isso não é uma falha técnica, Ricardo. Alguém está atacando nossos sistemas de dentro. Os backups estão sendo apagados simultaneamente. Isso é sabotagem. As palavras caíram sobre Ricardo como um soco no estômago. Sabotagem? Quem teria coragem? Quem teria acesso? Helena não respondeu imediatamente. Sua mente trabalhava em alta velocidade, repassando nomes, cargos, motivações. Havia pelo menos 3 diretores que se opunham à fusão abertamente. Mas atacar a empresa dessa forma, isso exigia conhecimento técnico profundo, acesso privilegiado e um desespero que ia além de disputas corporativas comuns. Enquanto isso, no 28º andar, Marcelo Tavares estava sentado em sua cadeira, olhando fixamente para a tela do computador. Linhas de código se moviam na frente de seus olhos, mas ele mal as via. Sua mente estava longe, perdida em lembranças fragmentadas. Pensava no dia em que descobriu que seria descartado. Pensava nas noites em claro, sozinho em seu apartamento, ouvindo o relógio quebrado que insistia em manter, mesmo sem funcionar direito. Pensava em todas as vezes que trabalhou até a exaustão para garantir que os sistemas nunca falhassem, e como, no fim, tudo isso não importara. Ele apertou os punhos. A segunda camada do vírus estava rodando perfeitamente. Dados críticos desapareciam a cada segundo. Contratos, relatórios financeiros, históricos de transações. Tudo sendo apagado meticulosamente. E a terceira camada, a bomba lógica, estava programada para ativar em menos de 1 hora. Quando isso acontecesse, os servidores físicos entrariam em colapso. Superaquecimento, curtos circuitos, riscos estruturais reais. Marcelo fechou os olhos, respirou fundo. Parte dele queria continuar. Queria que todos sentissem o que ele sentira. A dor da invisibilidade, a raiva do descarte, o vazio do esquecimento. Mas outra parte, uma parte menor e mais fraca, começava a sussurrar dúvidas. Pessoas inocentes estavam presas no prédio. Funcionários de apoio, seguranças, recepcionistas que nada tinham a ver com a decisão de descartá-lo. Ele balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Era tarde demais para voltar atrás. No saguão principal, Isabela continuava debruçada sobre o terminal analógico. Suas mãos pequenas se moviam rapidamente pelo teclado antigo, digitando comandos que aprendera observando o avô trabalhar. Marta estava ao seu lado, sem entender completamente o que a filha fazia, mas sentindo que era importante. Um grupo de seguranças se aproximou, curiosos. — O que a menina está fazendo? Perguntou um deles, um homem alto de uniforme azul marinho. Marta hesitou, mas antes que pudesse responder, Isabela olhou para cima e disse com voz firme: — Estou tentando descobrir quem está atacando os sistemas. Os seguranças trocaram olhares desconfiados. Uma menina, tentando resolver algo que nem os técnicos conseguiam. Parecia absurdo, mas não havia ninguém melhor disponível naquele momento e a situação era desesperadora. Um dos seguranças pegou o rádio e tentou contatar os andares superiores. Conseguiu, com interferência, comunicar a situação. Minutos depois, uma ordem veio de cima. Levem a menina e a mãe para o 28º andar. Precisamos de qualquer ajuda possível. Marta e Isabela foram escoltadas por uma escada de emergência, iluminada apenas por luzes fracas de bateria. A subida foi longa e cansativa. Isabela subia em silêncio, apertando o caderno contra o peito,
sua mente fervilhando com os padrões que descobrira. Ela sabia que estava perto de identificar a origem do ataque. Faltavam apenas algumas peças do quebra-cabeça. Quando chegaram ao 28º andar, foram recebidas por Helena Brandão. A vice-presidente olhou para elas com uma mistura de ceticismo e desespero. "Vocês são mãe e filha?" perguntou, ajeitando o blazer azul marinho. "Sim", respondeu Marta, nervosa. "Trabalho aqui há 15 anos. Sou da equipe de limpeza." Helena assentiu brevemente e depois olhou para Isabela. "E você consegue realmente ajudar?" Isabela encontrou os olhos da executiva e respondeu sem hesitar. "Posso tentar. Vi padrões estranhos nos sistemas durante semanas. Sei que o ataque vem de dentro. E sei que quem fez isso deixou uma assinatura." Helena sentiu um arrepio. Aquela menina falava com uma confiança que não combinava com sua idade. "Mostre-me o que você descobriu." Isabela abriu o caderno e começou a explicar, apontando para as anotações, as datas, os horários, os padrões de comportamento anômalo nos sistemas. Helena ouvia atentamente, e quanto mais ouvia, mais percebia que a menina estava certa. Tudo fazia sentido. As anomalias começaram 3 semanas antes, exatamente após a divulgação interna da fusão. Helena pegou um tablet e tentou acessar os registros de acesso aos servidores. Com dificuldade, conseguiu uma lista parcial e então viu um nome que aparecia repetidamente nos horários suspeitos: Marcelo Tavares. Ela sentiu o sangue gelar. Marcelo. O homem que estava na empresa há 20 anos. O gênio invisível que mantinha tudo funcionando nos bastidores. O homem que seria descartado na fusão. Helena olhou para Isabela e disse: "Preciso que você venha comigo." Elas caminharam rapidamente pelos corredores escuros, iluminados apenas pelas luzes de emergência. Marta seguia atrás, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que sua filha estava fazendo algo importante, algo que poderia mudar tudo. Quando chegaram à sala de Marcelo, Helena bateu na porta. Não houve resposta. Ela bateu novamente, mais forte. "Marcelo, abra a porta. Precisamos conversar." Silêncio. Helena tentou abrir, mas estava trancada. Olhou para os seguranças que as acompanhavam. "Arrombem." Em poucos segundos a porta foi aberta. Marcelo estava sentado em sua cadeira, de costas para eles, olhando pela janela. Não se virou quando entraram. Helena respirou fundo, tentando controlar a raiva e o medo. "Marcelo, foi você. Foi você quem fez isso." Marcelo continuou de costas em silêncio. Então, finalmente, com uma voz cansada, respondeu: 20 anos, Helena. 20 anos dedicados a essa empresa. E descobri que seria descartado lendo um documento confidencial. Nenhuma conversa, nenhum aviso. Apenas meu nome riscado de uma planilha. Helena fechou os olhos por um momento. Ela sabia que aquilo era verdade. Sabia que muitas decisões da fusão haviam sido tomadas de forma fria, calculada, sem considerar o lado humano. Mas isso não justificava o que Marcelo fizera. "Marcelo, isso vai destruir a empresa. Vai destruir tudo que você ajudou a construir." Marcelo finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos, cansados. "Talvez seja exatamente isso que eu queria. Que todos sentissem o que eu senti. Que tudo desmoronasse." Isabela, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz soou clara e firme. "O senhor deixou uma porta de saída. Vi no código. O senhor criou uma senha mestra. Isso significa que ainda pode parar." Marcelo olhou para a menina surpreso. "Quem é você?" "Sou Isabela, filha da Marta, que limpa este prédio há 15 anos. Meu avô era técnico em eletrônica. Ele me ensinou a escutar máquinas, e eu escutei os sistemas dele. Vi os padrões, e vi a dor, que o senhor colocou no código." Marcelo ficou sem palavras. Aquela menina de 12 anos entendera algo que ninguém mais conseguira ver. Ele não criara apenas um vírus, criara um grito de socorro disfarçado de vingança. Isabela continuou. "O relógio quebrado, as datas que são nomes de pastas, os loops que remetem a memórias. Tudo isso é parte da senha, não é? O senhor escondeu sua dor no código, mas também escondeu a esperança de que alguém entendesse."
Marcelo sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca o entendera tão profundamente, ninguém nunca o vira de verdade. E agora, uma menina de 12 anos, filha de uma funcionária invisível como ele, estava ali, mostrando que o compreendia. Helena percebeu a oportunidade. Marcelo, ainda há tempo. Ajude-nos a parar isso. Ajude-nos a salvar a empresa. E eu prometo que sua história será ouvida, que você não será esquecido. Marcelo hesitou. A bomba lógica estava programada para ativar em menos de 40 minutos. Se ele não agisse, os danos seriam irreversíveis. Ele olhou para Isabela, para Marta, para Helena. Olhou para as pessoas ao redor, funcionários comuns, gente que trabalhava nos bastidores, invisíveis como ele sempre fora. E então, lentamente, assentiu. Vou ajudar. Mas precisarei da menina. Ela entende os padrões. Ela vê o que eu escondi. Helena concordou imediatamente. Isabela, você está disposta? Isabela olhou para a mãe, que assentiu com lágrimas nos olhos. Então ela se virou para Marcelo e disse: Estou. Eles correram para a sala de servidores. Marcelo ativou um terminal de emergência que ainda funcionava. Começou a digitar comandos rapidamente, mas o sistema resistia. A bomba lógica tinha múltiplas camadas de proteção. Para desativá-la, era preciso inserir a senha mestra. E essa senha não era simples. Era uma combinação de números, datas, palavras e sons. Marcelo tentou várias combinações. Nenhuma funcionou. Ele começou a suar, as mãos tremendo. Isabela, preciso que você me ajude. A senha está nas memórias que deixei escondidas. Mas não consigo lembrar tudo agora. Estou bloqueado. Isabela fechou os olhos, respirou fundo. Lembrou-se das anotações, dos padrões, dos fragmentos que vira. Começou a falar. O relógio quebrado. Que horas ele marca? Marcelo parou, pensou. 13h42. Isabela anotou. 342. Continuou. As datas nas pastas. Qual era a primeira? Marcelo respirou fundo, deixando as lembranças voltarem. 15 de março de 2005. Isabela anotou. 15032 005. E o nome que aparece repetido nos comentários ocultos. Marcelo sentiu a garganta apertar. Clarice. Era o nome da mãe dele, que morrera anos antes, sozinha em um hospital, enquanto ele trabalhava até tarde tentando resolver uma crise de sistema. Ele nunca se perdoara por não ter estado ao lado dela nos últimos momentos. Isabela anotou o nome. Agora precisamos juntar tudo, mas não de forma linear. O código segue uma lógica emocional, não técnica. Ela começou a reorganizar os fragmentos, tentando diferentes combinações. Marcelo observava, impressionado. Aquela menina pensava como ele, mas com uma clareza que ele perdera ao longo dos anos. Enquanto isso, no 30º andar, a situação continuava caótica. Ricardo tentava acalmar os investidores, mas as palavras soavam vazias. Alguns conselheiros começaram a acusar uns aos outros de cumplicidade no ataque. Alianças se desfaziam. Segredos vinham à tona. Um dos diretores, Rogério Fonseca, sugeria que a empresa cancelasse a fusão imediatamente para evitar maiores prejuízos. Outro, Patrícia Moura, argumentava que desistir agora seria um suicídio financeiro. A discussão se intensificava quando Helena reapareceu, ofegante. Encontramos o responsável e estamos trabalhando para reverter o ataque. Todos se viraram para ela. Ricardo perguntou: quem foi? Helena, hesitou Marcelo Tavares. O nome ecoou pela sala. Alguns o reconheceram imediatamente. Outros perguntaram quem era. E isso doeu ainda mais. Mesmo dentro da empresa, Marcelo era um desconhecido para muitos. Ricardo apertou os punhos. Como isso foi possível? Como ele teve acesso? Helena respondeu com firmeza. Ele teve acesso porque nunca prestamos atenção nele. Porque o tratamos como uma peça substituível. Porque na corrida pelo crescimento, esquecemos das pessoas que sustentam essa estrutura. As palavras foram duras, mas necessárias. Alguns executivos baixaram os olhos envergonhados. Outros, porém, continuaram furiosos, exigindo punição imediata. Helena levantou a mão, pedindo silêncio. Agora, não é hora de punir.
É hora de salvar o que ainda pode ser salvo. E temos alguém nos ajudando. Uma menina de 12 anos que viu o que ninguém mais viu. A revelação causou surpresa e descrença, mas Helena não deu espaço para questionamentos. Voltou correndo para a sala de servidores. Isabela estava concentrada, os olhos fixos na tela. Ela havia montado uma sequência que fazia sentido emocionalmente. O horário do relógio, seguido do nome Clarice, seguido de fragmentos de datas e números que representavam momentos de perda e solidão na vida de Marcelo. Marcelo olhou para a tela, reconhecendo sua própria dor organizada de forma que nunca imaginara possível. Isabela digitou a sequência no terminal. Todos prenderam a respiração. A tela piscou. Uma mensagem apareceu. Senha aceita. Primeira camada desativada. Um suspiro coletivo de alívio. Mas ainda havia 2 camadas, e o tempo continuava correndo. 15 minutos para a ativação da bomba lógica. Isabela não parou. Continuou buscando, sentindo, conectando pontos. Marcelo ajudava, guiando-a através das memórias que escondera no código. Mãe e filha, lado a lado, trabalhando com um homem quebrado para salvar algo que parecia perdido. Fora da sala, Helena observava tudo com uma mistura de esperança e medo. Se não conseguissem, os danos seriam catastróficos. Não apenas para a empresa, mas para todos ali dentro. A estrutura física do prédio estava em risco. 10 minutos restantes. Isabela encontrou a segunda camada da senha. Dessa vez, envolvia uma sequência musical. O som do relógio quebrado traduzido em notas. Ela não sabia tocar nenhum instrumento, mas o avô lhe ensinara a reconhecer frequências. Ela ouviu o arquivo, identificou os intervalos e os converteu em números. Digitou. A segunda camada foi desativada. 5 minutos restantes. A terceira camada era a mais complexa. Exigia não apenas a senha, mas uma decisão humana. O sistema perguntava: deseja realmente cancelar? Sim ou não? Marcelo olhou para a tela paralisado. Aquela era a decisão final. Se clicasse em sim, tudo voltaria ao normal. Se clicasse em não, ou se não fizesse nada, a bomba seria ativada. Isabela tocou suavemente no braço dele. O senhor deixou essa escolha porque queria ter controle, mas agora percebe que o controle não traz paz, só traz mais solidão. Marcelo sentiu as lágrimas escorrerem. Ela estava certa. Ele criara tudo aquilo porque queria ser visto, queria ter poder sobre algo, ainda que fosse sobre a própria destruição. Mas agora, olhando para aquelas pessoas ao seu redor, percebeu que a verdadeira força estava em escolher diferente. 3 minutos restantes. Ele moveu o cursor até o sim. Hesitou e então clicou. A tela piscou. Uma mensagem apareceu. Bomba lógica desativada, sistemas em modo de recuperação. Um silêncio pesado tomou conta da sala. E então, lentamente, as luzes começaram a voltar. Primeiro fracas, depois mais fortes. Os computadores reiniciaram. Os elevadores voltaram a funcionar. A ventilação recomeçou. A Torre Almeida Corporate respirava novamente. Nos andares superiores, os executivos e investidores observaram as telas voltando à vida. O alívio era palpável, mas a crise ainda não havia terminado. Os dados haviam sido parcialmente apagados, a fusão estava em risco e muitas perguntas precisavam ser respondidas. Helena voltou ao 30º andar e anunciou: conseguimos. Os sistemas estão voltando, mas precisamos trabalhar para recuperar os dados perdidos. Ricardo se aproximou dela. E Marcelo? Helena respondeu com firmeza. Ele nos ajudou a salvar tudo, e uma menina de 12 anos foi essencial nisso. Agora precisamos decidir o que faremos a seguir. Mas uma coisa é certa: não podemos mais ignorar as pessoas que mantêm essa estrutura funcionando. As palavras ecoaram pela sala, e pela primeira vez em muito tempo, os executivos da Almeida Corporate começaram a entender que haviam perdido algo fundamental ao longo do caminho: a humanidade. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades frenéticas. Com os sistemas parcialmente restaurados, equipes técnicas começaram a chegar ao prédio, mobilizadas de emergência.
Marcelo Tavares, agora sob vigilância, mas livre, coordenava os esforços de recuperação. Sua voz, antes silenciosa e ignorada, agora ecoava pelos corredores com autoridade renovada. Ele conhecia cada linha de código, cada arquivo corrompido, cada caminho de recuperação. Isabela permaneceu ao seu lado, não mais como uma criança fora de lugar, mas como uma consultora respeitada. Sua capacidade de enxergar padrões onde outros viam apenas caos se provara essencial. Marta observava a filha com uma mistura de orgulho e espanto. A menina que passara anos em silêncio, observando o mundo sem ser notada, agora estava no centro de tudo, guiando adultos experientes através de uma crise que ameaçara destruir um império. No 30º andar, a atmosfera era tensa, mas diferente. Os investidores italianos, inicialmente furiosos e prontos para abandonar a fusão, agora assistiam com curiosidade crescente ao desenrolar dos acontecimentos. O líder da delegação, Giovanni Castellani, homem de 60 anos com cabelos brancos impecáveis e olhar penetrante, pediu uma reunião privada com Ricardo Almeida Filho. Eles se encontraram em uma sala menor, longe dos olhares curiosos. Giovanni serviu-se de água, tomou um gole longo e então falou, em português carregado de sotaque. Ricardo, em 40 anos de negócios, vi muitas crises. Vi empresas colapsarem por fraudes, por má gestão, por ganância. Mas o que vi hoje foi diferente. Vi uma empresa sendo atacada de dentro por alguém que se sentiu descartado. E vi essa mesma empresa ser salva por pessoas invisíveis, uma criança e um homem esquecido. Ricardo permaneceu em silêncio, sabendo que havia mais por vir. Giovanni continuou. Isso me faz pensar sobre o que estamos construindo, sobre o que significa realmente crescer. Se fusionamos nossas empresas e continuamos tratando pessoas como peças substituíveis, quanto tempo levará até que outra crise como essa aconteça? Quantos Marcelos existem nas nossas estruturas, silenciosos e ressentidos, esperando o momento de explodir? Ricardo respirou fundo. Giovanni estava certo. A crise revelara uma fratura profunda na cultura da empresa. O crescimento desenfreado, a busca por eficiência a qualquer custo, havia criado um ambiente onde pessoas eram números, onde talentos eram descartados sem consideração. Giovanni pousou o copo e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Tenho uma proposta. Mantemos a fusão, mas com uma condição. Vocês precisam mudar. Precisam criar uma estrutura onde pessoas como Marcelo e como aquela menina sejam vistas, ouvidas, valorizadas. Caso contrário, estaremos apenas construindo um castelo de areia, pronto para desmoronar no primeiro vento forte. Ricardo assentiu lentamente. Concordo. Mas isso não será fácil. Mudar uma cultura empresarial leva tempo. Exige comprometimento real. Giovanni sorriu pela primeira vez. Então temos trabalho pela frente. Mas se há algo que aprendi hoje, é que as mudanças mais importantes começam nos lugares mais improváveis. Uma menina de 12 anos nos mostrou isso. Enquanto isso, nos andares inferiores, Marcelo e Isabela trabalhavam lado a lado na recuperação dos dados. A segunda camada do vírus havia apagado arquivos críticos, mas Marcelo, em sua sabedoria amarga, deixara rastros de recuperação ocultos. Fragmentos de backups escondidos em servidores secundários, cópias parciais em locais improváveis. Ele nunca quisera destruição total. Queria apenas ser ouvido. Isabela descobriu esses fragmentos seguindo a mesma lógica que usara para encontrar a senha mestra. Cada backup escondido tinha um nome relacionado a memórias de Marcelo, lugares onde fora feliz, momentos que gostaria de reviver. Ela os encontrou um por um, como quem monta um quebra-cabeça emocional. Durante esse processo, conversas importantes começaram a acontecer. Marcelo, pela primeira vez em anos, falou abertamente sobre sua solidão, sobre o sentimento de inutilidade que crescera dentro dele. Isabela ouvia em silêncio, compreendendo cada palavra. Ela também conhecia a invisibilidade, a sensação de ser ignorada por ser jovem, por ser filha de uma funcionária de apoio, por não se encaixar nos padrões esperados.
Marta, sentada em um canto da sala, também compartilhou sua história. 15 anos limpando aquele prédio, entrando antes do amanhecer, saindo quando todos já haviam ido embora. 15 anos de trabalho honesto, essencial, mas nunca reconhecido. Ela criara a filha sozinha, sem ajuda, trabalhando em 2 empregos para garantir que Isabela tivesse educação, alimentação, um futuro melhor que o dela. Marcelo olhou para Marta com um respeito profundo. Você é mais forte do que eu jamais fui. Eu desmoronei quando fui descartado. Você continuou, todos os dias, mesmo sabendo que ninguém havia. Marta sorriu tristemente. A gente faz o que precisa fazer. Mas não vou mentir, dói. Dói passar anos em um lugar e ser tratada como se não existisse. Helena Brandão, que entrara na sala silenciosamente, ouviu as últimas palavras. Sentiu algo apertar em seu peito. Ela sempre se orgulhara de ser eficiente, estratégica, focada em resultados. Mas nunca parara para pensar no custo humano dessas estratégias. Nunca considerara que cada decisão tomada em uma sala de reunião afetava vidas reais, pessoas com histórias, dores e sonhos. Ela se aproximou de Marta e disse com voz embargada: Desculpe. Desculpe por todos os anos em que você trabalhou aqui e ninguém lhe disse obrigada. Desculpe por não termos visto o talento da sua filha. Desculpe por termos construído uma empresa onde pessoas como você e Marcelo foram tratadas como invisíveis. Marta ficou surpresa. Nunca esperara ouvir um pedido de desculpas vindo de alguém da diretoria. Helena continuou. Mas quero que saiba que isso vai mudar. A partir de hoje, as coisas serão diferentes. Enquanto isso, nos andares superiores, outro conflito começava a se desenrolar. Alguns conselheiros, incomodados com a exposição da crise e temendo pela reputação da empresa, começaram a articular uma narrativa alternativa. Queriam culpar Marcelo completamente, pintá-lo como um louco rancoroso e minimizar a responsabilidade da empresa na situação. Rogério Fonseca, um dos conselheiros mais antigos, liderava esse grupo. Ele argumentava em reuniões fechadas que revelar publicamente as falhas internas da empresa seria um suicídio de imagem. Melhor controlar a narrativa, apresentar Marcelo como uma exceção, um caso isolado e seguir em frente. Patrícia Moura, outra conselheira influente, discordava veementemente. Ela acreditava que esconder a verdade seria pior a longo prazo. A crise revelara problemas estruturais que precisavam ser enfrentados, não varridos para debaixo do tapete. A disputa entre esses 2 grupos ganhava força, criando rachas na diretoria. Helena percebeu que precisava agir rapidamente antes que esses conflitos internos comprometessem ainda mais a fusão e o futuro da empresa. Ela convocou uma reunião emergencial com todos os conselheiros e diretores. Giovanni Castellani também estava presente, observando atentamente. Helena começou com voz firme. Senhores, sei que há diferentes visões sobre como lidar com essa crise, mas preciso deixar algo claro. Não vamos esconder o que aconteceu. Não vamos tratar Marcelo como um vilão e fingir que somos vítimas inocentes. Rogério interrompeu. Helena, você está falando de expor nossas fraquezas publicamente. Isso vai destruir nossa credibilidade. Helena o encarou sem hesitar. Nossa credibilidade já foi abalada. A questão agora é se vamos reconstruí-la sobre mentiras ou sobre verdades. E eu escolho verdade. Patrícia apoiou. Concordo com Helena. Transparência não é fraqueza, é coragem. Outros conselheiros começaram a se posicionar, dividindo-se entre os 2 lados. A tensão crescia. Giovanni finalmente se manifestou, levantando a mão para pedir silêncio. Posso dar minha opinião como observador externo? Todos concordaram. Giovanni continuou. No grupo Castellani, enfrentamos uma crise semelhante há 10 anos. Um executivo de alto escalão foi pego desviando fundos. Tentamos esconder, controlar a narrativa, minimizar o impacto. Sabe o que aconteceu? A verdade vazou. E quando vazou, a punição foi 10 vezes pior, porque havíamos tentado esconder. Perdemos investidores, clientes, talentos. Levamos anos para nos recuperar.
Ele fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. E então aprendemos. Aprendemos que crises são oportunidades de mostrar caráter, de mostrar que não somos perfeitos, mas somos honestos. E desde então, sempre que enfrentamos problemas, lidamos com transparência. E isso, senhores, fortaleceu nossa marca mais do que qualquer campanha publicitária jamais faria. As palavras de Giovanni tiveram peso. Mesmo aqueles que defendiam esconder a verdade começaram a reconsiderar suas posições. Rogério, percebendo que estava perdendo terreno, tentou um último argumento. E Marcelo, vamos simplesmente perdoá-lo? Ele atacou a empresa. Isso não pode ficar impune. Helena respondeu. Marcelo não será perdoado. Levianamente. Mas também não será tratado como um criminoso comum. Ele será responsabilizado, sim, mas de forma justa, considerando as circunstâncias que o levaram a isso. E mais importante, ele será parte da solução. Ricardo, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Helena está certa. Marcelo conhece nossos sistemas melhor do que ninguém. E mais do que isso, ele entende a dor de ser esquecido. Isso faz dele a pessoa ideal para liderar um novo projeto que estou propondo. Um programa de valorização de talentos internos, especialmente aqueles que trabalham nos bastidores. A proposta causou surpresa. Ricardo continuou. Quero que Marcelo coordene, junto com Helena, a criação de uma estrutura onde funcionários de todos os níveis possam ser vistos, ouvidos, desenvolvidos, onde ninguém mais sinta que é descartável. Giovanni sorriu e aplaudiu lentamente. Agora sim, estamos falando de mudança real. Enquanto essa reunião acontecia nos andares superiores, Isabela e Marcelo finalmente conseguiram recuperar a maior parte dos dados críticos. Contratos foram restaurados, relatórios financeiros reconstruídos, históricos de transações recuperados. A fusão poderia seguir em frente. Mas algo mais importante havia sido recuperado naquele processo. A dignidade de pessoas esquecidas. Marcelo, que chegara àquela manhã determinado a destruir tudo, agora sentia uma centelha de esperança. Alguém o vira, alguém o escutara, e essa alguém era uma menina de 12 anos que entendera sua dor melhor do que qualquer adulto. Isabela, por sua vez, descobrira algo sobre si mesma, sempre se sentira deslocada, diferente, inadequada. Mas agora percebia que suas diferenças eram seu maior talento. Sua capacidade de ver padrões, de conectar pontos que outros ignoravam, de entender sistemas tanto técnicos quanto humanos, era um dom raro e valioso. Marta observava a filha com lágrimas nos olhos. Sempre soubera que Isabela era especial, mas nunca imaginara que esse dia chegaria. O dia em que o mundo finalmente veria o que ela sempre vira, uma menina brilhante, sensível, capaz de coisas extraordinárias. Quando os últimos dados foram restaurados, Marcelo se recostou na cadeira, exausto, mas aliviado. Olhou para Isabela e disse, obrigado. Você me salvou de mim mesmo. Isabela sorriu timidamente. O senhor deixou a porta aberta. Eu só a encontrei. Marcelo balançou a cabeça. Não foi só isso. Você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Que tecnologia não é só código e sistemas, é conexão, é humanidade, é sobre construir pontes, não muros. As palavras ecoaram na sala. Helena, que acabara de voltar da reunião com os conselheiros, ouviu e sentiu um arrepio. Aquilo era exatamente o que a empresa precisava lembrar. Ela se aproximou de Marcelo e estendeu a mão. Marcelo, em nome da empresa, peço desculpas pelo esquecimento, pela falta de reconhecimento, pelo descarte. Você merecia melhor. Marcelo apertou a mão dela, sentindo o peso daquelas palavras. E então, Helena se virou para Isabela. E você, jovem, acabou de mudar o futuro desta empresa. Tenho uma proposta para fazer a você e sua mãe. Marta se aproximou, nervosa. Helena continuou. Quero oferecer a você, Marta, um cargo de supervisão no setor de serviços gerais, com salário digno, benefícios completos e reconhecimento pelo trabalho essencial que você faz. E para Isabela, quero propor algo diferente. Queremos criar um programa de desenvolvimento de jovens talentos
focado em tecnologia e inovação. E você será nossa primeira participante. Terá acesso a cursos, mentorias, equipamentos. E quando completar idade para trabalhar formalmente, terá um lugar garantido aqui se quiser. Marta mal conseguia acreditar no que ouvia. Lágrimas escorriam por seu rosto. Isabela, mais contida, perguntou: "E posso ajudar outras crianças como eu? Crianças que veem coisas que ninguém mais vê?" Helena sorriu. "Não só pode como deve. Queremos que você seja inspiração para outros." Naquele momento, algo mudou definitivamente na Torre Almeida Corporate. Não era apenas sobre salvar sistemas ou recuperar dados. Era sobre salvar almas, sobre recuperar humanidade, sobre lembrar que empresas são feitas de pessoas. E pessoas precisam ser vistas, ouvidas, valorizadas. A fusão com o Grupo Castellani seria assinada, sim. Mas agora seria diferente. Seria baseada em novos valores, em uma nova cultura, em um compromisso real com as pessoas que faziam tudo funcionar. E tudo isso começara com uma menina silenciosa, que aprendera a escutar máquinas e que, no momento certo, também aprendera a falar. Os dias seguintes foram de reconstrução intensa. A Torre Almeida Corporate voltara a funcionar plenamente, mas agora com uma consciência diferente. Funcionários de todos os níveis sentiam que algo fundamental havia mudado. Conversas aconteciam nos corredores, não apenas sobre sistemas e contratos, mas sobre pessoas, sobre reconhecimento, sobre como cada um se sentia dentro daquela estrutura gigantesca. Marcelo Tavares tornou-se uma figura inesperadamente central nesse processo. Ele, que passara anos invisível, agora era procurado constantemente, não apenas por seu conhecimento técnico, mas por sua história. Outros funcionários se identificavam com sua dor, com seu sentimento de descarte, com a solidão que ele carregara em silêncio. E ao falar abertamente sobre isso, Marcelo descobriu que não estava sozinho. Dezenas de pessoas compartilhavam experiências semelhantes. Helena Brandão criou grupos de escuta, espaços onde funcionários podiam falar livremente sobre suas dificuldades, suas frustrações, seus sonhos. Foi revelador e doloroso ao mesmo tempo. Muitas histórias vieram à tona, talentos desperdiçados, ideias ignoradas, contribuições não reconhecidas. A empresa, que se orgulhava de sua eficiência, descobriu que havia construído sua grandeza sobre uma montanha de sofrimento silencioso. Ricardo Almeida Filho, confrontado com essas revelações, passou por uma transformação pessoal profunda. Ele sempre se considerara um líder justo, mas agora percebia o quanto estava desconectado da realidade de quem trabalhava nos andares inferiores. Decidiu fazer algo que nunca fizera antes: caminhar pelos andares de apoio, conversar com seguranças, faxineiros, técnicos de manutenção, recepcionistas, pessoas que mantinham a estrutura funcionando, mas raramente eram vistas. Uma dessas conversas mudou tudo. Ricardo encontrou seu Antônio, supervisor de manutenção, que trabalhava na empresa havia 32 anos. Um homem de 60 anos, cabelos brancos, mãos calejadas pelo trabalho. Ricardo perguntou: "Antônio, se você pudesse mudar uma coisa nesta empresa, o que seria?" Antônio pensou longamente antes de responder. "Gostaria que as pessoas lembrassem que existe vida além desses muros, que somos pais, mães, avós, que temos sonhos que não cabem em planilhas, que às vezes precisamos faltar porque um filho está doente, ou porque precisamos cuidar de um pai idoso, e que isso não nos torna menos comprometidos, nos torna humanos." Ricardo sentiu algo se romper dentro de si. Quantas vezes ele mesmo cobrara presença incondicional, resultados acima de tudo, dedicação que ignorava a vida pessoal. Quantos Antônios sacrificaram momentos preciosos com suas famílias para manter aquela empresa funcionando? Ele agradeceu a seu Antônio e saiu dali determinado a fazer diferente. Convocou uma reunião extraordinária com toda a diretoria e apresentou uma proposta radical: reestruturação completa das políticas de trabalho, flexibilidade de horários, apoio real para funcionários com filhos ou dependentes, programas de saúde mental, canais de comunicação diretos onde qualquer pessoa, independente do cargo,
pudesse falar com a alta direção. Alguns diretores resistiram. Argumentavam que isso comprometeria a produtividade, que criaria precedentes perigosos, que a empresa perderia sua competitividade. Mas Ricardo, apoiado por Helena e Giovanni Castellani, manteve-se firme. Produtividade sem humanidade é insustentável. Mais cedo ou mais tarde desmorona. Vimos isso acontecer. Enquanto essas mudanças estruturais eram implementadas, Isabela começou sua jornada no Programa de Desenvolvimento de Jovens Talentos. A empresa criara um laboratório de inovação no 12º andar, equipado com computadores de última geração, livros, ferramentas de programação, espaços para criação. Isabela era a primeira participante oficial, mas logo outros jovens foram convidados. Filhos de funcionários, estudantes de escolas públicas parceiras, crianças com talentos diversos, que antes não teriam acesso a esses recursos. Marcelo tornou-se mentor oficial de Isabela. Eles se encontravam 3 vezes por semana, e Marcelo ensinava não apenas técnica, mas filosofia. Ele compartilhava suas experiências, seus erros, suas descobertas. E, mais importante, ensinava a Isabela a nunca esquecer que tecnologia deve servir às pessoas, não o contrário. Isabela absorvia tudo com uma sede insaciável, mas também questionava, desafiava, propunha ideias que Marcelo nunca considerara. Ela via possibilidades onde ele via limitações, via conexões onde ele via apenas código, e isso renovava Marcelo, lembrando-o de por que escolhera aquela profissão décadas atrás, o fascínio de criar, de resolver problemas, de construir pontes. Marta, agora supervisora do setor de serviços gerais, enfrentava seus próprios desafios. Assumir uma posição de liderança após 15 anos, executando tarefas operacionais, não era fácil. Ela tinha conhecimento prático profundo, mas precisava desenvolver habilidades de gestão, comunicação, tomada de decisão. Helena a acompanhou pessoalmente nesse processo, oferecendo mentorias semanais. Uma das primeiras iniciativas de Marta foi reorganizar os turnos de trabalho, para que nenhum funcionário precisasse começar antes das 5 da manhã. Ela sabia, por experiência própria, o custo físico e emocional de acordar na madrugada, deixar filhos dormindo, trabalhar horas antes do sol nascer. Com o apoio de Helena, conseguiu implementar turnos mais humanos, mantendo a eficiência, mas priorizando a qualidade de vida. A mudança foi recebida com gratidão emocional pelos funcionários. Muitos procuraram Marta pessoalmente para agradecer, alguns com lágrimas nos olhos. Uma colega, Dona Célia, que trabalhava na limpeza havia 20 anos, abraçou Marta e disse: "Você não sabe o que significa poder tomar café da manhã com meus netos. Obrigada." Enquanto isso, a fusão com o Grupo Castellani avançava, mas agora com uma dinâmica completamente diferente. Giovanni Castellani trouxera sua equipe para conhecer profundamente a nova cultura que estava sendo construída na Almeida Corporate. Ele queria garantir que a fusão não destruísse o que estava nascendo, mas sim fortalecesse e espalhasse esses valores para todas as operações do grupo. Durante uma visita ao laboratório de inovação, Giovanni conheceu Isabela pessoalmente. Ela estava trabalhando em um projeto, um sistema de monitoramento que identificava padrões de estresse em ambientes corporativos, através de dados anonimizados de uso de computadores, pausas, horários de trabalho. A ideia era criar alertas preventivos, ajudando empresas a identificar funcionários em risco de esgotamento antes que crises acontecessem. Giovanni ficou impressionado. Sentou-se ao lado de Isabela e perguntou em português pausado: "Como você teve essa ideia?" Isabela respondeu com simplicidade: "Vi o que aconteceu com o Sr. Marcelo. Ele sofreu em silêncio porque ninguém percebeu os sinais. Se tivéssemos um sistema que identificasse esses padrões, talvez pudéssemos ajudar antes que fosse tarde demais." Giovanni assentiu, emocionado. Ela não estava pensando apenas em tecnologia. Estava pensando em salvar vidas, em evitar sofrimento, em usar ciência para criar empatia em escala. Isso é brilhante. Quando você terminar, quero implementar isso em todas as nossas unidades globalmente. Isabela sorriu,
tímida mas orgulhosa. Mas antes que Giovanni saísse, ela fez uma pergunta. Senhor Castellani, quando vocês crescerem ainda mais, como vão garantir que não vão esquecer das pessoas de novo? A pergunta foi direta, desconfortável, necessária. Giovanni respirou fundo. É uma luta constante. Crescimento traz pressões, e pressões fazem as pessoas esquecerem valores. Por isso precisamos de pessoas como você, Isabela. Pessoas que não deixam a gente esquecer do que realmente importa. Ele estendeu a mão. Isabela a apertou, sentindo a responsabilidade daquelas palavras. Ela era jovem, mas já entendia que algumas lutas não terminam. Exigem vigilância constante, lembretes diários, coragem para questionar mesmo quando é difícil. Nas semanas seguintes, uma revelação importante veio à tona. Durante o processo de investigação interna sobre a crise, Helena descobriu algo que conectava passado e presente de forma surpreendente. Ela encontrou documentos antigos, registros dos primeiros anos da empresa, quando Ricardo e seu pai estavam começando. Entre esses documentos, havia um contrato de empréstimo, um valor modesto, mas essencial naquela época. O credor era um homem chamado Valdemar Silva Santos, o mesmo Valdemar que fora avô de Isabela. Helena levou o documento para Ricardo, que o leu com olhos arregalados. Ele se lembrou. Lembrou do homem gentil que consertara seus primeiros servidores, que acreditara no projeto quando ninguém mais acreditava, que emprestara dinheiro sem pedir garantias formais, apenas baseado em confiança. Ricardo pagara o empréstimo anos depois, quando a empresa começou a prosperar. Mas perdera contato com Valdemar. Ricardo sentiu um nó na garganta. A empresa, que agora valia bilhões, começara com a ajuda de um homem invisível, um técnico de eletrônica que nunca apareceria em nenhuma história oficial, em nenhuma comemoração, em nenhum registro público. E agora, décadas depois, a neta desse homem salvara a empresa de um colapso. Ele pediu para Helena convocar Marta e Isabela para uma reunião urgente. Quando elas chegaram, nervosas, sem entender o motivo, Ricardo as recebeu com os olhos marejados. Mostrou o documento, contou a história, explicou a conexão. Marta cobriu o rosto com as mãos, emocionada. Papai nunca me contou sobre isso. Ele era assim, sempre ajudava sem esperar reconhecimento. Ricardo se aproximou e disse: seu pai foi essencial para esta empresa existir. E agora, sua filha foi essencial para que ela continuasse existindo. Vocês duas carregam um legado que vai além de qualquer cargo ou título. Carregam dignidade, generosidade, talento genuíno. Isabela, pela primeira vez, sentiu lágrimas escorrerem. Ela sempre sentira a falta do avô, sempre desejara que ele estivesse presente para ver o que ela estava fazendo. E agora descobria que, de certa forma, tudo isso começara com ele. Que sua presença ali não era acidente, mas continuidade. Uma história que se fechava em círculo, conectando gerações através de valores que transcendiam tempo e cargos. Ricardo tomou uma decisão naquele momento. Convocou uma cerimônia especial, aberta para todos os funcionários da empresa. No saguão principal, diante de centenas de pessoas, ele contou a história completa. Falou sobre Valdemar, sobre Marta, sobre Isabela. Falou sobre Marcelo, sobre a crise, sobre as lições aprendidas. Falou sobre o compromisso de nunca mais esquecer que empresas são feitas de pessoas. E pessoas têm histórias que merecem ser honradas. Então, anunciou a criação do Fundo Valdemar Silva Santos, um programa educacional permanente para filhos de funcionários de todos os níveis. Bolsas integrais para universidades, cursos técnicos, programas de desenvolvimento. Tudo financiado pela empresa, coordenado por Marta e Marcelo, com Isabela como embaixadora e inspiração. O anúncio foi recebido com aplausos emocionados. Funcionários choravam abertamente. Muitos viram, pela primeira vez, a possibilidade real de seus filhos terem acesso a oportunidades que antes pareciam impossíveis. Mas enquanto celebrações aconteciam no saguão, outro movimento se desenrolava nos bastidores. Um grupo pequeno, mas influente de executivos, liderado por Rogério Fonseca, não se conformava com as mudanças. Eles viam tudo aquilo como fraqueza,
como sentimentalismo perigoso que comprometeria a competitividade da empresa. Rogério começou a articular silenciosamente com investidores externos, tentando construir uma narrativa de que Ricardo estava perdendo o foco, que estava sacrificando resultados financeiros em nome de políticas sentimentais. Ele plantava dúvidas, espalhava rumores, buscava apoio para, eventualmente, questionar a liderança de Ricardo. Helena descobriu esse movimento através de conversas discretas com pessoas de confiança. Ela sabia que precisava agir, mas não podia fazer isso publicamente sem criar uma guerra interna que prejudicaria ainda mais a empresa. Ela compartilhou suas preocupações com Giovanni, que havia se tornado um aliado próximo. Giovanni ouviu atentamente e, então disse: sempre haverá resistência. Sempre haverá pessoas que preferem o modelo antigo porque ele as beneficia. Mas se vocês cederem agora, tudo o que construíram nos últimos dias será perdido. Precisam se manter firmes, mesmo que isso signifique perder algumas pessoas pelo caminho. Helena concordou, mas sabia que o confronto estava próximo e que a verdadeira prova da mudança viria não dos discursos bonitos ou das políticas bem-intencionadas, mas da capacidade de enfrentar resistências e manter o curso mesmo quando ficasse difícil. Enquanto isso, Isabela continuava trabalhando em seu projeto de monitoramento de bem-estar. Ela já havia criado um protótipo funcional e começara a testá-lo em um grupo pequeno de voluntários dentro da empresa. Os resultados eram promissores. O sistema conseguia identificar padrões que antecediam crises de estresse, permitindo intervenções preventivas. Marcelo a auxiliava tecnicamente, mas também emocionalmente. Ele via nela um reflexo do que poderia ter sido se alguém tivesse percebido seu sofrimento a tempo, e isso o motivava a garantir que nenhuma outra pessoa passasse pelo que ele passara. Uma tarde, enquanto revisavam códigos juntos, Marcelo disse: Isabela, você tem um dom raro. Consegue ver além dos dados, além dos números. Consegue enxergar as pessoas. Nunca perca isso. Mesmo quando crescer, mesmo quando ocupar posições importantes, lembre-se sempre de olhar para os invisíveis. Isabela assentiu, gravando aquelas palavras no coração. Ela levava no bolso o relógio quebrado que Marcelo lhe dera como presente, como lembrança de que até coisas quebradas têm valor, têm história, merecem ser preservadas. O capítulo se encerrava com a Torre Almeida Corporate em transformação. Não era mais apenas um prédio de vidro e aço, era um organismo vivo, aprendendo, mudando, crescendo de forma diferente. Os desafios ainda eram muitos, as resistências ainda existiam, mas algo fundamental havia mudado. A consciência de que empresas não são apenas sobre lucros e crescimento, mas sobre pessoas, dignidade e propósito. E no centro dessa transformação, 3 figuras improváveis: uma menina que via padrões, um homem que encontrara redenção e uma mãe que provara que força vem de lugares inesperados. Um mês havia passado desde o colapso que quase destruíra a Torre Almeida Corporate. A cidade de São Paulo acordava como sempre, frenética e implacável. Mas dentro daquele prédio de vidro e aço, algo fundamental havia mudado. As pessoas caminhavam diferentes pelos corredores. Havia conversas nos elevadores que antes não existiam. Cumprimentos entre executivos e funcionários de apoio. Sorrisos onde antes só havia pressa. Isabela chegou cedo naquela manhã de quinta-feira, mas dessa vez não pelas portas de serviço. Ela entrava pela entrada principal, seu crachá de consultora júnior de inovação pendurado no pescoço com orgulho discreto. Aos 12 anos, era oficialmente a funcionária mais jovem da história da empresa. Mas ninguém a via como uma criança fora de lugar. Viam uma mente brilhante que enxergava o mundo de forma única. Ela subiu até o 12º andar, onde o laboratório de inovação já funcionava plenamente. Outros 5 jovens haviam sido integrados ao programa, cada um com talentos distintos. Lucas, 15 anos, filho de um motorista da empresa, era gênio em programação de jogos. Amanda, 13 anos, filha de uma recepcionista, tinha habilidade extraordinária para design visual. Pedro, 14 anos,
neto de seu Antônio da manutenção, entendia de robótica como poucos. Juntos eles formavam uma equipe improvável, mas poderosa. E Marcelo os coordenava com uma dedicação que surpreendia a todos, especialmente a si mesmo. Ele descobrira que ensinar, compartilhar conhecimento, ver talentos desabrocharem, era mais gratificante do que qualquer cargo que já ocupara. Naquela manhã especial, havia uma apresentação importante. O protótipo do sistema de monitoramento de bem-estar desenvolvido por Isabela seria demonstrado oficialmente para toda a diretoria, incluindo Giovanni Castellani e representantes de outras unidades do grupo que haviam viajado especialmente para conhecer o projeto. Isabela estava nervosa, mas preparada. Passou a manhã revisando cada detalhe, testando a apresentação, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Marcelo a observava, orgulhoso. Você está pronta. Confie em si mesma. Às 2 da tarde, a sala de reuniões do 30º andar estava repleta. Ricardo Almeida Filho, Helena Brandão, Giovanni Castellani, diversos diretores e conselheiros e alguns convidados especiais. Marta, orgulhosa e emocionada, sentada na primeira fileira. Ao lado dela, seu Antônio, Dona Célia e outros funcionários que haviam sido fundamentais na transformação da empresa. Isabela entrou, carregando seu notebook e o projetor. Vestia uma blusa branca simples e calça jeans, nada formal, mas adequada. Ela não precisava de ternos ou roupas caras para ser levada a sério. Sua competência falava por si. Bom dia a todos. Meu nome é Isabela Silva Santos e hoje vou apresentar um projeto que pode salvar vidas. Ela começou com voz firme, sem hesitação. Durante os próximos 40 minutos, Isabela explicou detalhadamente como o sistema funcionava. Mostrou gráficos, demonstrações práticas, casos de uso, explicou como algoritmos de aprendizado de máquina identificavam padrões sutis de comportamento que antecediam crises de estresse. Horas extras consecutivas, diminuição de pausas, aumento de erros em tarefas simples, mudanças em padrões de comunicação. O sistema não invadia a privacidade, ela esclareceu. Trabalhava com dados anonimizados e agregados, não rastreava indivíduos especificamente, mas identificava tendências em equipes ou setores. Quando detectava sinais de alerta, enviava recomendações discretas para gestores e para o setor de recursos humanos, sugerindo intervenções preventivas, conversas de apoio, redistribuição de carga de trabalho, pausas obrigatórias, acesso a programas de saúde mental. Ela mostrou os resultados do teste piloto realizado nas últimas 3 semanas. 4 funcionários haviam sido identificados pelo sistema como em risco potencial. Intervenções discretas foram feitas. Conversas aconteceram. Ajustes foram implementados. E os 4 relataram melhoras significativas em seu bem-estar, sem nunca saberem que um sistema os havia identificado. A sala estava em silêncio absoluto. Todos compreendiam a magnitude do que estavam vendo. Não era apenas tecnologia impressionante. Era empatia transformada em ferramenta prática. Era prevenção ao invés de reação. Era cuidado sistematizado sem perder a humanidade. Quando Isabela terminou, o silêncio continuou por longos segundos. Então, Giovanni Castellani levantou-se e começou a aplaudir. Ricardo se juntou a ele. Helena tinha lágrimas nos olhos. Logo toda a sala estava de pé, aplaudindo uma menina de 12 anos que acabara de mudar o futuro da gestão de pessoas. Giovanni se aproximou de Isabela e disse, emocionado, quero implementar isso em todas as nossas unidades globalmente. Quantas pessoas trabalharam neste projeto com você? Isabela respondeu honestamente. Fui eu quem liderou o desenvolvimento, mas o Sr. Marcelo me ensinou as técnicas. E a equipe de jovens do laboratório ajudou nos testes. Foi um trabalho em conjunto. Giovanni sorriu. Liderança distribuída. Reconhecimento compartilhado. Você não apenas criou uma ferramenta incrível, Isabela. Você também mostrou como equipes devem funcionar. Após a apresentação, uma celebração foi organizada no próprio andar. Não algo formal e distante, mas um encontro genuíno. Salgadinhos, refrigerantes, café,
conversas descontraídas, executivos conversando com funcionários de apoio sem hierarquia aparente, risos genuínos, conexões reais. Marta se aproximou da filha, abraçou-a com força. Estou tão orgulhosa de você. Seu avô estaria também. Isabela encostou a cabeça no ombro da mãe. Ele está, mãe, de alguma forma sei que está. Enquanto a celebração acontecia, em uma sala adjacente, outro evento se desenrolava. Helena Brandão e Ricardo Almeida Filho confrontavam Rogério Fonseca e dois outros diretores que haviam sido identificados tentando sabotar as mudanças implementadas na empresa. Helena apresentou evidências claras, conversas gravadas, e-mails comprometedores, reuniões secretas com investidores externos visando desestabilizar a liderança de Ricardo. Tudo documentado meticulosamente. Rogério tentou se defender, argumentando que estava apenas protegendo os interesses financeiros da empresa. Ricardo o interrompeu. Os interesses da empresa incluem seus funcionários, Rogério. Não são apenas números em planilhas. E se você não consegue entender isso, não há mais lugar para você aqui. Foi uma demissão dolorosa, mas necessária. Algumas pessoas não conseguem mudar, não importa quantas oportunidades recebam. E mantê-las em posições de poder apenas sabota qualquer tentativa de transformação real. Giovanni, que testemunhou a cena, deu seu apoio total. Mudança real exige coragem para fazer escolhas difíceis. Vocês fizeram o correto. Com Rogério e seus aliados fora, a diretoria finalmente estava alinhada em torno dos novos valores. A fusão com o Grupo Castellani foi oficialmente assinada em uma cerimônia simples, mas significativa. Não houve pompa excessiva, não houve ostentação. Foi um momento de compromisso mútuo com um futuro diferente. Nas semanas seguintes, as mudanças se aprofundaram. O Fundo Valdemar Silva Santos concedeu suas primeiras bolsas de estudo. 23 jovens, filhos de funcionários de diversos níveis, receberam apoio integral para a educação. As cerimônias de entrega foram emocionantes, com famílias inteiras chorando de gratidão e esperança. Marcelo Tavares tornou-se oficialmente diretor do novo Departamento de Inovação Humana, uma área criada especificamente para garantir que tecnologia e pessoas caminhassem juntas. Ele coordenava não apenas projetos técnicos, mas também programas de saúde mental, desenvolvimento de talentos internos e criação de ambientes de trabalho mais humanizados. Sua transformação pessoal era notável. O homem amargurado e isolado que quase destruíra a empresa, agora era mentor de dezenas de jovens, palestrante em eventos corporativos sobre segundas, chances e redenção, e defensor fervoroso da ideia de que pessoas merecem ser vistas, independente de suas posições hierárquicas. Ele começou também um projeto pessoal de escrever um livro sobre sua experiência, incentivado por Helena. Um relato honesto sobre solidão corporativa, sobre os perigos do descarte humano, sobre como empresas podem adoecer quando esquecem que são feitas de pessoas. O livro se chamaria Invisível e prometia ser um alerta necessário para o mundo corporativo. Marta consolidou-se como uma líder respeitada. Sua capacidade de entender as necessidades dos funcionários de base, combinada com as habilidades de gestão que desenvolvera, a tornaram essencial para a implementação das novas políticas. Ela criou canais diretos de comunicação onde qualquer funcionário podia reportar problemas ou sugerir melhorias sem medo de retaliação. Uma de suas iniciativas mais impactantes foi o Dia do Reconhecimento, realizado mensalmente. Um evento onde histórias de funcionários de todos os níveis eram compartilhadas, onde contribuições eram celebradas publicamente, onde pessoas sentiam que seu trabalho importava. Isabela continuou seu desenvolvimento acelerado. Além de liderar o Laboratório de Inovação Juvenil, ela começou a dar palestras em escolas públicas, inspirando outras crianças a acreditarem em seus talentos, especialmente aquelas que, como ela, sentiam-se diferentes, deslocadas, invisíveis. Uma dessas palestras mudou a vida de Miguel, um menino de 11 anos de uma favela na zona sul de São Paulo. Ele tinha um talento extraordinário para a matemática, mas vivia em um ambiente
que não valorizava a educação. Após ouvir Isabela falar, ele procurou a mãe e disse que queria estudar, que queria ter oportunidades. A mãe, trabalhadora doméstica, ficou sabendo do Fundo Valdemar Silva Santos através de Isabela. Miguel foi aceito no programa, recebeu bolsa integral e começou a frequentar cursos avançados de matemática. Histórias como a de Miguel se multiplicavam. A iniciativa da Almeida Corporate começou a inspirar outras empresas. Giovanni Castellani implementou programas semelhantes em todas as unidades do grupo ao redor do mundo. Outras corporações brasileiras começaram a procurar a empresa para entender como replicar aquelas políticas. Um movimento estava nascendo. Um movimento que questionava o modelo tradicional de gestão, que desafiava a ideia de que lucro e humanidade eram incompatíveis, que provava que empresas podiam crescer sem destruir pessoas no processo. 6 meses após o colapso, a Torre Almeida Corporate estava completamente transformada. Os corredores haviam sido redesenhados para serem menos labirínticos e intimidadores. Espaços de convivência foram criados em cada andar. Plantas, luz, natural, áreas de descanso. O prédio deixara de ser uma máquina fria de produtividade e tornara-se um espaço onde pessoas queriam estar. Os resultados financeiros também eram positivos. Contrariando os céticos que previam queda de produtividade, a empresa registrou os melhores índices de eficiência de sua história. Funcionários mais felizes e valorizados trabalhavam melhor, cometiam menos erros, propunham mais soluções criativas. A taxa de rotatividade caiu drasticamente. Talentos que antes deixavam a empresa por melhores oportunidades, agora permaneciam, não apenas pelos salários, mas pela cultura. Em uma manhã ensolarada de dezembro, Isabela caminhou sozinha pelos corredores da empresa. Era sábado e o prédio estava quase vazio. Ela subiu até o terraço, um espaço que antes era restrito, mas agora estava aberto para todos. Olhou para a cidade lá embaixo, a imensidão de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava. Pensou no avô, em como ele teria ficado orgulhoso. Pensou em sua mãe, que finalmente tinha dignidade e reconhecimento. Pensou em Marcelo, que encontrara redenção quando parecia não haver mais esperança. Pensou nas dezenas de jovens que agora tinham oportunidades que antes pareciam impossíveis. Mas, principalmente, pensou no futuro. Ela tinha apenas 12 anos, mas já sabia qual seria seu propósito. Usar tecnologia para construir pontes, não muros. Para conectar pessoas, não isolá-las. Para criar sistemas que vissem o invisível, que dessem voz aos silenciosos, que garantissem que ninguém mais se sentisse descartável. Tocou o relógio quebrado no bolso, aquele que Marcelo lhe dera. O relógio que não marcava mais horas, mas marcava memórias, lembranças, lições sobre valor que transcende funcionalidade. Sorriu. Lá embaixo, a cidade continuava sua correria. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, muitas invisíveis, muitas esquecidas, muitas com talentos que nunca seriam descobertos. Mas agora, pelo menos em um prédio, em uma empresa, havia a esperança de que as coisas poderiam ser diferentes. Isabela desceu do terraço e caminhou até o laboratório. Mesmo sendo sábado, havia trabalho a fazer, novos projetos a desenvolver, novas pontes a construir, novas vidas a tocar. E enquanto ligava seu computador, pensou nas palavras que o avô sempre repetia, palavras que agora eram sua missão. Tecnologia não deve servir ao lucro cego. Ela deve construir pontes. Era exatamente isso que ela faria. Pelo resto de sua vida, construiria pontes. Entre gerações. Entre classes sociais. Entre o visível e o invisível. Entre a tecnologia e a humanidade. A história de uma menina silenciosa, que aprendera a enxergar padrões, estava apenas começando. E seu impacto ecoaria por décadas, tocando vidas que ela nunca conheceria, inspirando mudanças que ela nunca testemunharia, mas que nasceram naquele dia de caos, quando tudo desmoronou e dos escombros algo novo e melhor começou a nascer. A Torre Almeida Corporate não era mais apenas um prédio, era um símbolo, prova de que segundas chances existem, de que pessoas podem mudar,
de que empresas podem crescer sem perder alma, de que os invisíveis, quando finalmente vistos, podem salvar o mundo. E tudo começara com uma menina que soube escutar. Não apenas máquinas, mas corações. Não apenas códigos, mas dores. Não apenas sistemas, mas pessoas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela, Marcelo e Marta tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, redenção e esperança, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a coragem de Isabela, a redenção de Marcelo, a força de Marta, ou talvez a mudança de toda uma empresa? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que segundas chances existem e que cada um de nós, não importa quão invisível possa parecer, tem o poder de mudar o mundo. Sua presença aqui significa muito para nós. Te esperamos no próximo episódio, onde outra história emocionante te aguarda. Até breve. E lembre-se, você também pode ser a ponte que alguém precisa atravessar.